Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez aqui em nosso canal de bênção, canal Falando Sério. E como sempre falamos, nossa ideia é trazer para você segurança, é trazer conforto da parte de Deus, é expor as Escrituras de uma forma simples, clara, que você possa entender. E trazer esses dias de tanta dificuldade, de tantas lutas, de tanto medo, de tanto pavor. Trazer para você o conforto que você e eu tanto precisamos. Esses dias nós estamos falando sobre o poder da oração. Estamos lá no livro de Elias, aliás, no livro de 1 Reis, capítulo 18, e estamos falando sobre a oração de Elias. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: Elias disse aos profetas de Baal: escolha um novilho, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então, prepararam o novilho que lhes foi dado, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, gritavam eles, responde-nos! Gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém lhes respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia Elias. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espada, lanças, de acordo com os seus costumes. Passou-se do meio-dia e eles continuaram a profetizar e em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém lhes respondeu nada. Essa era a situação vivida pelo povo de Israel. Nós não estamos falando aqui de um povo pagão. Aliás, o povo é pagão, mas a nação é a nação que era para ser santa, a nação de Israel. E hoje eu quero tratar com você sobre o tema confiando unicamente em Deus. Elias ora e Israel e mais os 850 profetas fazem o mesmo. E a quem Deus respondesse, a esse, o povo deveria segui-lo. Que coragem deste homem. Para começar, a gente começa aqui destacando a oração dos profetas de Baal. Eu imagino a histeria, eu imagino a gritaria. Como diz a própria Bíblia, eles começaram a orar desde a manhã até meio-dia. E nada de resposta lhes chegou. O Deus Baal, a quem eles serviam, a quem eles sacrificavam, não foi capaz de lhes dar resposta alguma. Ao meio-dia, Elias começa a satirizá-lo, começa a zombar deles. Eu queria abrir aqui um parêntese. Um dos filósofos mais ateus que a história já produziu, Friedrich Nietzsche, escreveu um livro. O título do seu livro é Assim Falava Zaratustra. E Nietzsche pega essa sátira e ele não diz que a tirou da Bíblia para decretar a morte de Deus. Mas Nietzsche se esquece que o Deus que realmente está morto é o Deus Baal, aquele que não respondeu. Então, diante disso, Elias começa a zombar deles. Depois de meio-dia de oração, gritem mais altos. Talvez ele esteja viajando, dizia Elias. Gritem mais alto, talvez ele esteja em alto mar. Talvez ele esteja ocupado. E continuou a zombar. Gritem.
Ele é Deus, talvez ele esteja dormindo e precisa ser despertado. Que coisa! Com isso, depois do meio-dia, os gritos aumentaram, os flagelos surgiram, as profecias apareceram e o transe tomou conta de todos. Isto é extremamente importante para o nosso entendimento. Primeiro, não é na quantidade que o poder de Deus está. Não. Também, não são nos muitos gritos que Deus revela o seu poder. Lembrem a quantidade dos profetas? Lembrem os gritos? Lembrem o tempo que eles levaram? E também não é nas grandes multidões que se encontra o poder de Deus. Hoje, muitos de nós somos extremamente embriagados, fascinados pelos gritos, pelas multidões, pelo transes, ou pelos transes que as religiões favorecem a muitos. Filhos, filhas, acordem. Não é assim que Deus age. Nas profecias, a verdadeira profecia que eu e você precisamos crer está na Bíblia. Esta sim é a profecia. Fora disto, fuja disto. E ainda, não é na histeria. Como aquela multidão de profetas, como a nação de Israel estava histérica, maluca, alucinados, gritando o dia inteiro a busca da resposta de um Deus que jamais poderiam lhes responder. O absurdo foi tanto que eles gritaram da manhã até meio-dia. A partir do meio-dia começou os flagelos a cortarem-se, a sangrarem. Como se isso fosse pouco, começou os transes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente aí em transe, porque quando se busca algo repetidamente, falando repetidamente, a probabilidade de entrarmos em transe é absurda, é grande. E aí, quando entra-se em transe, diz, é Deus. Cuidado com isto. Está aqui na Bíblia. Não é no transe que Deus está. Não são nos transes humanos, nas loucuras da mente humana que Deus se revela. Então, por último, o poder de Deus está, anote isso, observe isso, na obediência. Elias estava ali sozinho contra tudo e contra todos. Porém, diferente dos demais, ele estava ali amando do Deus eterno. Ele estava ali em obediência ao Deus Criador, ao Deus que pode todas as coisas. Além da obediência, Deus também está na nossa dependência nele. Sim, Elias era um homem extremamente dependente de Deus. Além disso, Deus também está em nossa disponibilidade de servi-lo, de adorá-lo e de invocá-lo com sinceridade. Mas Deus também está em nossa honestidade, na tua honestidade, na honestidade humana. Então, meu filho, Deus também está na nossa santidade, na nossa separação daquilo que não o pertence. Dito isso, meus filhos, o meu conselho a você, tenha cuidado com o que ouve. Façam como fizeram os bereanos. Toda vez que alguém falar alguma coisa absurda para você acerca da Bíblia, vá lá, pesquise, porque é provável que você veja a mesma informação que deram a você de forma totalmente diferente. A Bíblia é simples. Precisamos ser simples e precisamos expor e pregar a palavra de Deus da maneira mais clara possível.
A minha oração é que Deus te guarde. É que Deus te livre das histerias, das gritarias. É que Deus te livre dos traumas. Que Deus te livre dos transes humanos, dizendo que isso é Deus. A minha oração é que você seja honesto. A minha oração é que você seja obediente, que você seja disponível a Deus. E Deus fará a obra que Ele deseja fazer através de você, como também fará através de mim. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre de todos os males desses dias tão cruéis.